Então foi quando eu decidi dar mais uma pesquisada sobre as distribuições do Linux. Não é a primeira vez que eu tentei ou que eu quis, né, sair do Windows e utilizar o Linux. Eu já tentei muitas vezes nos últimos anos. A primeira distribuição do Linux que eu usei foi muito antigamente, na época do Windows Millennium, que era o Linux Mandriva. Só que sempre teve, né, benefícios e dificuldades em usar o Linux, principalmente assim com relação a software, quando você usa algum programa específico do qual assim você precisa usar, ou sabe usar, ou está acostumado a usar, não quer abrir mão e não consegue encontrar um equivalente no Linux, né? E não consegue nem através de emulação via Wine usar ele. Tem vários exemplos. Enfim, só que a questão é que agora em 2025, 2024, tô passando do tempo, a compatibilidade está muito melhor, principalmente com jogos, né? Embora eu não seja alguém que joga muito lançamento e seja muito frenético, né, com jogos, tem títulos que chamam minha atenção e que eu quero jogar, e eu vejo que, caramba, ele tá fazendo um excelente papel, né? Recentemente eu comecei a jogar o Baldur's Gate 3 e, bom, enfim, vamos dizer que minha máquina tava rodando ele no Windows 10, né? Tava conseguindo jogar. Porém, quando eu testei ele agora no Linux, eu fiquei de boca aberta, fiquei surpreso mesmo, porque o desempenho no Linux, ele ficou melhor do que no Windows 10, isso me deixou impressionado, assim, como que pode, né? Antigamente seria o contrário, eu lembro assim, isso aí seria perto de 2014, talvez 2014, por aí, que eu tentei usar o Ubuntu na época, e tinha um jogo que eu tava jogando, que era aquele Payday 2, de assaltar banco, etc. E na época eu tinha um PC que era bem moderadinho, né? Ele era um Athlon Dual Core, tinha uma plaquinha de vídeo que eu já nem me lembro mais qual era. Enfim, eu vou dizer que não era um computador ruim, não, né? Assim, naquela época eu conseguia usar ele super bem, conseguia rodar os jogos tranquilamente, não me dava problema. Os jogos que eu queria jogar, é claro, né? E na época eu lembro que eu fiquei impressionado, porque esse jogo, né, o Payday 2, ele tem a versão para Windows e a versão para Linux, então você não precisava emular ele via Wine, ele já estava disponível para você rodar no Linux. Só que os requisitos para você jogar no Linux, eles eram maiores do que no Windows, era algo assim estranho para mim, né? Eu tenho que ter um hardware mais potente para jogar o mesmo jogo em uma outra plataforma. Era esquisito. Então é um avanço e é uma coisa muito positiva ver, por exemplo, que eu posso hoje, digamos, com o mesmo hardware, ter um desempenho melhor no Linux em um jogo que é desenvolvido para o Windows, porque o Baldur's Gate, pelo menos que até onde eu saiba, é um jogo para Microsoft Windows. Inclusive, a versão que eu tenho, ela foi instalada e está no disco, instalada para uso no Windows, né? Essa eu joguei através de emulação e rodou super bem. Então, na verdade, assim, agora faz uma semana que eu tô usando sem parar, né, o Linux como sistema principal. Eu não tô usando Dual Boot, eu não abri o Windows nenhuma vez. Já tava até considerando pegar todos os meus discos de backup, discos secundários e usar em XT4 até. Até agora, eu a princípio não achei nenhuma dificuldade, nenhum problema, nada assim que me fizesse querer voltar ou precisar voltar para o Windows. Dos recursos que eu uso na máquina, assim, 2 programas que eu utilizava no Windows era SoundForge e Sony Vegas. E eu encontrei, digamos, alternativas que me convenceram no Linux hoje, né? E pelo que eu percebi através da emulação hoje, eu conseguiria provavelmente usar o Vegas e o SoundForge. Eu não tô falando que dá, eu tô falando que talvez dá. Só que eu nem tentei, porque as alternativas que eu achei, eu realmente gostei. Eu achei, assim, a interface, os recursos e até mesmo o desempenho, assim, muito similares. E não senti, assim, grandes dificuldades. Embora, é claro, que eles tenham formas diferentes no caso de você selecionar trechos, aplicar efeitos, tal. Os efeitos e os recursos e tudo que você faz é um pouco similar, na verdade, né? Eu não uso, no meu caso, né, pessoal, plugins no SoundForge que eu precisasse indiscutivelmente usar. Inclusive esse software, deixa eu só ver o nome dele aqui que eu nem me lembro o nome. É Ocean Audio. Inclusive ele tem, por exemplo, já nele o recurso para redução de ruído, no caso, né, no SoundForge era o Noise Reduction, e qualquer outra coisa ali, né, basicamente, não tem muito mais que isso. No SoundForge às vezes você poderia usar Wave Hammer ou algum efeito assim, né, para dar um tom mais agradável na voz, algo assim. Eu não percebi se tem algo assim
no Ocean Audio, mas eu acredito que não é impossível que tenha. E caso não tenha, eu acredito que existe um método de pôr, porque, nossa, eu tô realmente impressionado. Tudo é modificável, tudo é possível de fazer ali um upgrade, alguma coisa assim. A opção de vídeo que eu achei pra não precisar usar o Vegas, tem duas. Eu gostei mais da última. A primeira alternativa que eu encontrei se chama OpenShot, mas eu não gostei muito dele não. Quer dizer, não é ruim, né? Mas eu achei algumas coisas que eu não gostei. O segundo é o Shotcut, e esse sim, esse é muito bom, na minha opinião, né? E é isso, né? Da minha parte, como eu tô conseguindo fazer todas as coisas que eu preciso, tô conseguindo jogar. Inclusive eu achei bem legal que até mesmo jogos que tem recurso anti-hack, anti-cheat, você consegue abrir agora. Por exemplo, se eu encontrei algum aplicativo ou programa ou jogo que eu não consegui abrir pelo Wine, ou pelo Wine AidKey, ou pelo... Enfim, tem o Lutris, tem o Bottles, né? Se eu não conseguir abrir por nenhum desses, simplesmente adicionando na biblioteca Steam um jogo não Steam, mesmo que seja um programa, no caso eu fiz com o Photoshop, ele abre certinho, sem problema nenhum. A única questão que eu achei no Photoshop é que eu não consigo acessar os diretórios dos meus discos de NTFS. E eu também não consigo acessar os diretórios do meu disco Linux. Eu só consigo acessar aquela partiçãozinha que seria referente à estrutura do Wine, que ele emula um disco C. Só que isso é bem fácil de contornar, na verdade. Eu só preciso ter, digamos, um pendrive conectado o tempo todo e usar ele como um disco provisório, porque ele consegue, no caso, reconhecer o pendrive através do Photoshop. Então eu só coloco as imagens que eu preciso ou quero editar no pendrive e ele reconhece imediatamente no Adobe. E daí, no caso, para salvar, eu salvo ela no pendrive e depois eu só transfiro do pendrive para a máquina. É um pouquinho mais trabalhoso nesse sentido, é claro, né? Porque no Windows eu acessava qualquer diretório da minha máquina, então podia abrir e salvar bem mais simples. Mas usar um pendrive como um intermediário de armazenamento não é nada de outro mundo também, né? E eu acho que os benefícios são bem maiores. Hoje eu vejo que minha máquina, ela starta e eu tenho um consumo ali de 2 GB indo para 3, né? E mesmo usando o navegador e programas abertos e 2 telas e às vezes um joguinho parado ali em segundo plano, eu não percebi mais que 5 GB até agora. É óbvio que se eu estiver jogando Baldur's Gate, Cyberpunk, algum jogo pesado, primeiro que eu não vou estar com tudo isso aberto em segundo plano, né? Depois que muitas vezes para jogar eu desabilito a segunda tela, porque isso também salva um pouquinho o consumo da minha placa de vídeo. E eu também não fico monitorando o consumo de memória RAM durante o jogo. Porém, como eu disse, né? Eu tenho um ótimo desempenho, melhor do que no Windows, visivelmente é possível de ver. Então, da minha parte pessoal, assim, eu tô só compartilhando aqui, né? Que pra mim, em questão de recurso, em questão de segurança, em questão de desempenho, tudo, eu não pretendo voltar a usar o Windows. Principalmente nessa realidade em que o Windows 10, a partir de outubro de 2025, vai ser descontinuado. A única alternativa para você continuar com atualização de segurança e tal vai ser utilizar o Windows 11. E o Windows 11 ele vem, digamos, por default com um monte de tranqueira e porcaria que tanto faz você ter menos desempenho, quanto faz você ter, digamos assim, menos privacidade. E caso você queira fazer alguma customização, desabilitar isso e desabilitar aquilo, eu já tenho até um pouco de preguiça de imaginar o tempo que vai levar para você encontrar ali os serviços que você quer desabilitar e aí começar a desabilitar um por um, e modificar aqui, modificar ali. Nossa, prefiro mesmo manter aqui o que eu estou fazendo. A distribuição que eu estou usando é o Nobara Linux e ele é muito bom, muito interativo. Até mesmo assim, softwares que eu precisei fazer download via website, 2 cliques ele está instalado, não precisei usar o terminal para instalar nada. Eu usei o terminal apenas porque quando eu instalei ele inicialmente, eu baixei a interface GNOME, que é bem bonita, bem estilosa, só que eu gosto muito de um visual mais clássico, né? Então daí eu quis mudar do GNOME pro KDE, que é uma interface assim que lembra muito mais para mim o Windows, e principalmente assim um Windows mais clássico mesmo, né? Ele não tem aquele visual mais moderno de Windows 11, por exemplo. Ele tem um visual bem Windows 7, Windows XP até, só que de uma forma também elegante, né? Então, daí eu mudei através do terminal, mas foi a única coisa. O resto, todos os softwares estão disponíveis
na central de software da distribuição. Tem quase tudo, é só pesquisar o nome do software que você quer e é quase impossível não achar. E caso contrário, você pode baixar no website da própria aplicação ou no GitHub, etc. 2 cliques ele instala. É muito bacana. Então assim, é isso, né? Eu queria só nesse vídeo compartilhar aqui minha experiência. Faz uma semana que eu tô usando. Pelo jeito, eu não vi até agora nenhum motivo que me fizesse querer mudar de volta pro Windows, né? E como eu digo, né? Meu uso é muito simples. Eu sou uma pessoa assim que não fico muito procurando tantas coisas diferentes. Eu faço mais do mesmo sempre. Então se tá funcionando em uma semana, vai funcionar em um mês, em um ano. E acho que provavelmente eu não vou precisar mais me preocupar em comprar uma licença do Windows.